Bom, como eu não as ouvi a respeito deste assunto aqui no Flow News ainda, queria saber, primeiro de maneira geral, Carol, qual é a avaliação que você faz do momento que a gente está atravessando, para depois a gente entrar nas minúcias, nos detalhes. Afinal de contas, hoje foi um dia muito importante, né? De manhã, novos ataques, há uma discussão grande da comunidade internacional sobre até que ponto é legítima a resposta de Israel. É claro, Israel foi agredida e está respondendo. Eu digo até que ponto é legítima a força com que Israel vai responder, está respondendo ao Hamas e, consequentemente, aos moradores da faixa de Gaza. Afinal de contas, o potencial bélico de Israel é infinitamente superior a qualquer coisa que o Hamas possa fazer, por mais grave que seja, e foi. Os primeiros brasileiros desembarcaram hoje no Brasil, em Brasília, no Rio, em São Paulo. Durante o dia surgiu informação de que havia brasileiros entre os reféns feitos pelo Hamas. Agora já não há certeza. Isso foi divulgado pelo Exército de Israel, né? O Exército de Israel, logo de manhã, divulgou que havia brasileiro, argentino, americano, britânico, francês, ucraniano. E agora já não confirma, não nega, mas não confirma. Então tem muita coisa, muita nuance para a gente discutir, mas eu queria ouvir a tua avaliação geral sobre esses 5 dias de confronto, Carol, para depois a gente entrar nas questões mais específicas. Já lembrando, pessoal, para mandar mensagem aqui para o nosso chat, nós podemos ir conversando até mais tarde. Mensagens bem educadas. Por favor. Por favor. Não sei se você pedir muito, mas sim, né, Carol? Bom, em primeiro lugar, queria pedir desculpa pela minha voz. Eu não tô gripada, mas desde ontem sumiu. Mas vamos lá. Sério? Que vai dar certo. Mas aconteceu alguma coisa ou não? Também não sei. Bom, na minha casa tem 2 bebês, então onde tem criança tem vírus, deve ser alguma coisa Pode assim ser. de ronda. Tá todo mundo bem, mas... faringite, alguma coisinha assim. A voz foi, né? Acho melhor eu ir me afastando aqui, que hoje né? Hoje esse lado da bancada tá meio na UTI. Depois que eu virei os 30, eu vi que a ladeira abaixo, mas enfim, vida que segue. Bom, em primeiro lugar, eu queria prestar toda a minha solidariedade e também abraçar à distância todas as famílias que estão sofrendo nessa guerra que, assim, é muito assustadora, né? E a gente está num momento de 2 grandes guerras. O que é mais assustador é porque, assim, a guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente consegue enxergar um pouco mais qual é a política de cada um, porque são guerras de 2 estados, apesar de que, assim, é tudo guerra, tudo agressivo, tudo tem que acabar. Mas quando você envolve um grupo terrorista, que é no caso dessa guerra de agora, do Hamas, ele colocou a sua população na linha de frente dessa guerra. Isso que é o mais chocante, a sua população palestina, que é um povo extremamente vulnerável, não é uma região extremamente rica, pelo contrário, Israel é uma região rica. Bom, a ONU tinha um relatório chamando de prisão a céu aberto. Exatamente. A faixa de Gaza, antes de qualquer coisa acontecer. Exatamente. Né? Então, é um grupo terrorista que colocou essa população em risco, já sabia, foi uma opção que eles fizeram, e estão usando isso em prol de uma de suas causas, né? Então, é muito chocante isso, porque a gente não sabe até onde que vão as regras desse grupo terrorista. Eles não têm regras, eles têm as suas próprias regras. Então, respeitar aquele código de conduta que Israel é cobrado para respeitar, entregar água para a população, enfim, aquele básico. Permitir corredor humanitário para passar socorro, remédio. Exatamente, o básico, eles muito provavelmente não vão seguir, porque eles não seguem regras internacionais, é um grupo terrorista. Então, assusta muito mais, porque assim, eu também entendo você falar até que ponto Israel pode ir. O poderio bélico de Israel realmente é muito maior, mas não é maior também do que o Irã. Então, Israel está esmagado ali em volta de vários países muçulmanos complicados, problemáticos, contra ele, inclusive. Muitos já conseguindo seguir algum caminho de negociação, de conversa, mas ele está esmagado ali. Por isso até que muita gente fala que dentro de Israel há vários movimentos de convívio, de trazer o povo muçulmano, o povo palestino, essencialmente, para conviver na sociedade. Tem prefeitos, eu estava falando com amigas que são analistas políticas hoje, a gente estava falando bastante sobre isso, prefeitos de algumas cidades de Israel que são palestinos, então há um convívio, até porque ele está espremido, ele tem que fazer isso. Só que a gente sabe que a situação é extremamente delicada. Então, assim, eu te falo que eu não tenho uma resposta para te dar até onde Israel pode ou não ir. Lembrando que a população da Palestina é também refém do Hamas. Então, a gente não sabe até que ponto que eles vão. Mas também está numa guerra em que
Vamos nos colocar no lugar dos dois, né? Do povo palestino, nunca do Hamas, e do povo de Israel. É difícil você tomar essa decisão. Os tomadores de decisão agora estão sofrendo, porque eles têm que também defender o seu povo, falo no caso de Israel, porque ali não tem regra, eles não sabem qual é o limite dos outros, né, então, do Hamas. É muito difícil, é muito triste, muito assustador, porque isso impacta nas relações internacionais e impacta no Brasil. E o momento é delicado para Israel, não é, Elaine? Porque o país foi agredido de maneira inédita. Nunca tinha acontecido com Israel o que aconteceu, tantas mortes em tão pouco tempo, num atentado súbito, inesperado, como a Carol lembrou, cometido por um grupo terrorista, porque até na guerra tem ética, né? E o grupo terrorista está absolutamente à margem de qualquer limite ético, mesmo que seja o limite ético estabelecido entre duas nações que disputam uma guerra, né? Mas, ao mesmo tempo, se Israel usa pelo menos uma parte da força que tem, é capaz de dizimar 2 milhões de pessoas que vivem ali na faixa de Gaza, né? E aí é um outro complicador. Então, é um limite tênue esse, né? Sim, eu tive naquela região toda, tem mais ou menos 4 anos. Eu e meu marido, a gente viajou por toda Israel. Eu conheci a região da faixa de Gaza, porque nós fomos com uma pessoa que atende, né, ainda, a embaixada do Brasil. Então tem lá, ele tem um documento que você bota no vidro do carro e que você coloca lá que é carro de brasileiros, e aí, portanto, você consegue passar pela Cisjordânia, passar pela faixa de Gaza. E é uma região muito pobre, muito pobre. São um pouco mais de 2 milhões de habitantes, os palestinos, encurralados num terço da cidade de São Paulo, assim, né? 1/4 da cidade de São Paulo, se não me engano. Então, assim, é uma região muito pobre. Eu tive a possibilidade de, inclusive, conhecer uma escolinha de crianças quando eu estive lá visitando, e é realmente uma população que carece de tudo. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é importante a gente não politizar essa guerra, né? Primeiro que essa guerra não tem nada a ver com o Brasil, né? Assim, em termos de politizar. Eu estou vendo muito essa questão de trazer para a política do Brasil a guerra que está acontecendo. Já deram um jeito de abraçar. Exato. Quem então, aqui, quem é uma tá habilidade incrível. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que as pessoas não têm a menor empatia. Tem pessoas morrendo lá, né? Brasileiros, muito jovens, morrendo a troco de nada, né? A troco de uma guerra sanguinária. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que separar as coisas. O Hamas não são os palestinos, né? E não significa que os palestinos concordam com a atuação do Hamas. Vale lembrar que a gente está falando de uma população de palestinos de um pouco mais de 2 milhões de habitantes. O Hamas tem mais ou menos 40 mil pessoas. Então, é um grupo de terroristas. É como você achar que, assim, guardando uma referência, né? Achar que todo mundo no Rio de Janeiro do Comando Vermelho. Não é. Ou de São Paulo é do PCC. Né? Exatamente. Então, assim, a população mesmo não é favorável ao que faz o Hamas. E ali dentro de Israel também nem todo mundo você não tem judeus extremamente de extrema dizendo, olha, não gosto dos palestinos. Tanto é que tem pessoas que moram ali na faixa de Gaza e trabalham no lado de Israel, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um bom convívio, né? A gente tem ali uma questão do sionismo, né? Daqueles judeus que entendem que a Terra Santa foi prometida para eles, portanto aquela faixa pertence a eles. Mas não dá para você fazer uma descolonização também violenta com os palestinos que já estavam ali. Então, o palestino vai para onde? Né? Essa é a grande questão. Então, eu acho que tem que, com apoio ali da ONU, né, e talvez o Brasil aí tenha um papel agora importante nesse aspecto, tentar refazer de novo essa questão geopolítica da região para que todos possam de novo tentar viver em harmonia, apesar de que essa já é o 4º ataque, salvo engano, desde 1957, salvo engano, esse é o 4º ataque sangrento, né, violento. Então tem que encontrar uma saída, porque você tem pessoas inocentes morrendo, crianças, idosos, né? E
Israel tem direito a contra-atacar? Claro que tem. Se você é um país que sofre um ataque, é óbvio que você tem que contra-atacar. Ninguém está dizendo que Israel tem que ficar de braços cruzados, ainda mais com uma atitude tão violenta que o Hamas adota. Mas até esse direito tem que ser visto com muita cautela. A gente está falando de um dos maiores exércitos do mundo, né? A capacidade bélica de inteligência de Israel é muito grande. Eu tive lá, eu pude constatar isso, né? A gente visitou ali algumas regiões. É um potencial bélico muito grande e de tecnologia muito eficiente. Só para você saber, Colombo, desculpa, gente, eu tô bem gripada. Tadinha. Nós ficamos hospedados no hotel à beira-mar, em Tel Aviv, e isso eu contava até pouco tempo achando engraçado. Hoje eu acho que já não é motivo para tanta graça. Meu marido foi dormir e como era um hotel à beira-mar, ele era todo a janela toda de ponta a ponta do quarto, né? Pegava todo o quarto a janela. E aí eu deitei também para dormir. Daqui a pouco tem um drone rodando na frente da minha janela. Eu falei, gente, o que é isso, né? Alguém espiando. Exato, falei, vizinho tá me espiando. Aí eu puxei assim o lençol e fiquei esperando o drone passar. Ele passou, aí eu fui lá, falei, deixa eu ver quem é esse vizinho, né? Que eu vou reclamar no hotel. Olhei, nada. Aí tô lá, daqui a pouco veio o drone de novo. Zzz. Falei, gente, eu não vou conseguir dormir com esse drone, não. Peguei, fechei todas as janelas, as cortinas das janelas e dormi. E aí, no dia seguinte, eu contei pro meu marido, contei no hotel. É a segurança mesmo local, né? Eles ficam monitorando toda a orla, todo o hotel, quem tá. Então, assim, até a privacidade da gente é uma coisa Não, essa complicada semana a lá. gente conversou